Olá, graça e paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos que estão me vendo e ouvindo neste momento. Desejo que você esteja na presença do Senhor e sendo edificado todos os dias, fortalecido todos os dias para perseverar até o fim, até que estejamos na presença do Senhor para sempre, porque esse creio que é o anelo, o desejo, a esperança de todo aquele que é salvo por Jesus Cristo. Hoje, na nossa reflexão do livro de Ruth, nós vamos falar sobre fé. A fé que agrada a Deus. Ruth, capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: Respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizestes a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixastes o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Esse texto é uma referência das palavras de Boaz a Ruth. Uma das características que observamos no livro de Ruth é a fé. Noemi e Ruth foram mulheres que atuaram pela fé. Nas reflexões anteriores, mencionamos que a resposta que uma pessoa tem que dar à boa notícia de Deus, às promessas de Deus, é justamente a fé. Crer no que Deus fala, crer no que a palavra de Deus diz. E Ruth e Noemi são exatamente duas mulheres que personificam a fé e que atuam por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Também diz que é impossível aproximar-se de Deus sem fé. Não é só impossível agradar a Deus, é impossível aproximar-se de Deus se não houver fé. Então a fé é um requisito básico, fundamental, para que uma pessoa tenha um relacionamento vivo com Deus, para que uma pessoa desfrute da presença de Deus, desfrute da salvação e de tudo, de todas as promessas de Deus. A fé é um requisito básico, essencial para um relacionamento com Deus. Encontramos aqui, então, a história de duas mulheres que, diferentemente de outros, tiveram fé para agradar a Deus. Vejamos, então, nesse contexto e no exemplo dessas duas mulheres, como é a fé que agrada a Deus. A primeira coisa é que a fé que agrada a Deus é uma fé que não questiona, não fica fazendo perguntas. Noemi não ficou perguntando por quê. Por que eu fui para Moabe? Por que meu marido morreu? Por que meus filhos morreram? Por que eu tive que passar por tudo isso? Por quê? Não. A Bíblia nos mostra que Noemi não ficou perguntando por quê das coisas que estavam acontecendo. A Bíblia também nos ensina e nos mostra que ela sabia perfeitamente que ela estava sendo afligida, mas ela não questionou isso. No versículo 20 e 21, o texto diz, porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Então, observe que ela tinha consciência de que estava passando por uma prova. Observamos pelas palavras de Noemi que ela tinha reconhecimento da soberania de Deus, que Deus estava acima de tudo e que tudo que estava passando na sua vida era por permissão de Deus. Então, ela não questiona, ela se submete, ela se sujeita à vontade de Deus. Apesar disso, Noemi demonstra convicção de que Deus sabia o que fazia e confiava em sua misericórdia e em sua soberania. Questionar é justamente duvidar.
duvidar de que Deus saiba o que está fazendo, duvidar do poder de Deus, duvidar da capacidade de Deus, duvidar dos atributos de Deus. Questionar é duvidar. E Noemi não duvidou, ela não questionou. Então, a fé que agrada a Deus é uma fé que não questiona. Romanos 14, 23 nos diz, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, observe que a primeira característica de uma fé que agrada a Deus, e que nós encontramos em Noemi e encontramos em Ruth, principalmente em Noemi, é que ela é uma fé que não questiona. Ela reconhece, em meio a todas as circunstâncias, a mão de Deus, a soberania de Deus e o poder de Deus. A segunda característica de uma fé que agrada a Deus é que ela se submete e obedece à vontade de Deus. Noemi tratou de ser luz em Moabe. Ela estava ali e a Bíblia não dá muitos detalhes de todas as circunstâncias, somente que perdeu o marido e os filhos, mas a gente percebe que ela era uma testemunha de Deus naquele lugar. Ela certamente estava ensinando as suas noras acerca do Deus de Israel, acerca da fé de Israel. Do contrário, teria sido impossível que Ruth decidisse seguir com a sua sogra, decidisse abandonar tudo, sua família, sua terra, seus deuses, sua cultura, e ir viver num outro país, numa outra terra, com pessoas que ela não conhecia. Então, Noemi, provavelmente, no meu ponto de vista, assim como foi José, ela tinha consciência de que, apesar de tudo, ela estava ali e que naquele lugar ela deveria fazer a vontade de Deus. Naquele lugar ela deveria ser uma testemunha de Deus. Naquele lugar ela deveria ser luz para aqueles povos. Noemi se preocupou de ensinar sobre o Deus de Israel para suas noras. Apesar de tudo que estava acontecendo, Noemi foi fiel a Deus, mesmo estando em Moabe. Podemos deduzir claramente que o propósito de Deus na vida de Noemi era exatamente ser o canal para alcançar e resgatar a Ruth. Como que Ruth teria ouvido do Deus de Israel? Como que Ruth poderia ter sido alcançada se não tivesse uma Noemi em Moabe falando do Deus de Israel, ensinando e testificando ali? Então, em vez de questionar muitas vezes as circunstâncias da nossa vida, nós devemos nos submeter e obedecer à vontade de Deus. Entender que se estamos em um determinado lugar, em uma circunstância, é porque Deus tem um propósito e nós, neste lugar, devemos ser luz e sal, como diz a Bíblia. Eu ouvi uma vez uma frase que eu não esqueci nunca mais e que eu gosto muito, que diz que Deus nos tira da onde não devemos estar e nos coloca onde devemos estar, mesmo que não seja como nós gostaríamos que fosse, mesmo que às vezes é sob uma circunstância difícil. E justamente é isso que vemos aqui na vida de Noemi. A fé que agrada a Deus é uma fé que se submete, uma fé que obedece e não importa onde esteja, ainda que esteja em Moabe, ela vai ser luz e vai ser sal naquele lugar. Vai ser um canal para alcançar outras pessoas diante do Senhor. Marcos 16, 15, um texto que conhecemos bem. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não importa se o fruto do trabalho vai ser uma pessoa só, como foi no caso de Noemi, alcançou a Ruth. Mas o importante é fazer a vontade de Deus, obedecer. Em Mateus 24, 45 também está escrito: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Quem é, pois, é a pergunta, o servo fiel e prudente? Que possamos ser esse servo fiel e prudente. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, a fé que agrada a Deus é uma fé que se submete à vontade de Deus.
Outra característica que observamos é que a fé que agrada a Deus é uma fé firme, inquebrantável. Ruth declara que somente a morte poderia separá-la de Noemi e, consequentemente, do Deus de Israel, porque ela declara: o teu Deus será o meu Deus. Isso está em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, vemos aqui que a fé de Ruth era uma fé firme, inquebrantável. Ela estava tão convicta, tão segura, que a Bíblia nos diz que Noemi desistiu de fazê-la voltar, de fazê-la desistir de seguir para Israel. Então, Noemi seguia firme em sua fé em Moabe, mesmo estando ali pela força das circunstâncias, e também quando regressou. As dificuldades que Noemi e Ruth tinham que enfrentar, mesmo estando em Belém, não as desanimou. Elas seguiam firmes, crendo até o fim, até a morte. 1 Coríntios 16, 13 diz: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. E 1 de Pedro 5, 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, a fé que agrada a Deus é uma fé firme, inquebrantável, que nem circunstâncias, nem pessoas, nem nada podem mudar. Outra característica de uma fé que agrada a Deus é uma verdadeira prova de amor a Deus. Só quem ama é capaz de deixar tudo, como Ruth fez. O capítulo 2, versículo 11, já lemos, fala exatamente do testemunho de Boaz quanto a Ruth, que diz: bem se me contou quanto fizestes a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecestes. Ou seja, Ruth amava a Noemi, mas amava também a Deus. E justamente porque ela amava a Deus, ela creu e foi capaz de deixar tudo. Então, a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, é essa fé que prova que realmente amamos a Deus. É uma fé que é capaz de deixar tudo, de abrir mão de tudo para seguir ao Senhor. E vemos Jesus falando isso. Quantas vezes Jesus falou: quem não for capaz de deixar tudo e me seguir, não pode ser meu discípulo, não pode entrar no reino de Deus. Então, é uma fé que prova que realmente ama a Deus. Não é uma fé que diz só eu amo de boca, como muitos. Eu amo a Deus. Mas não são capazes de deixar nada. Tudo é mais importante do que o Senhor. 1 de Coríntios 13, 1 diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor prático, seria como um metal que soa e como um sino que tine. O mesmo capítulo de 1 Coríntios, versículo 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E nós costumamos aplicar isso quando nos referimos a pessoas. Mas temos que pensar que isso se refere a Deus. Quando amamos a Deus, esse amor a Deus é capaz de sofrer por nossa fé ao Senhor. Ele é capaz de crer em tudo que vem da parte de Deus. Ele é capaz de tudo esperar e tudo suportar. Porque ama a Deus. Então, a verdadeira fé, a fé que agrada a Deus é uma verdadeira prova de amor. Também a fé que agrada a Deus é uma fé que descansa em Deus. No capítulo 2, versículo 12 de Ruth,
Boaz disse: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E o versículo 13 do capítulo 3 diz: fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Versículo 18. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Então observe que a fé que agrada a Deus é uma fé que descansa em Deus. Ela repousa completamente na confiança de que o Senhor é fiel e que o Senhor fará tudo o que for necessário para seus filhos, pelos seus filhos, principalmente para que o seu nome seja glorificado, porque esse é o propósito, que cada um dos seus filhos viva para a glória de Deus. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Foi a palavra que Jesus disse para Marta e Maria. Se creres, verás a glória de Deus. Êxodo 33:14 diz: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. A presença de Deus é nosso descanso. Saber que Deus está conosco, que Ele está no comando de todas as coisas, deve nos fazer descansar. O Salmo 116, versículo 7. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Então, a fé que agrada a Deus é uma fé que descansa nele, descansa nas promessas dele. Sem fé, já sabemos, é impossível agradar a Deus. Isso significa que qualquer ato humano separado da fé não tem valor nenhum diante de Deus. O que não é por fé é pecado, diz a Bíblia. A fé que agrada a Deus é uma fé diferente, não é uma fé como comum, é uma fé distinta, é uma fé que inclusive é o próprio Deus que nos dá. Em Hebreus capítulo 11, do versículo 32 ao 38, você pode ler e você vai encontrar como foi a atitude de fé, de que forma a fé atuou na vida de tantas pessoas, que diz inclusive que pela fé eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir os exércitos dos estranhos. A Bíblia diz que pela fé as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, mas também diz que uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, mas para alcançarem uma melhor ressurreição. A Bíblia diz ainda que por causa da fé, alguns experimentaram escárnio, açoite, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Diz a Bíblia: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas cavernas e covas da terra. Essa é a descrição da fé destes homens que agradaram a Deus. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus, que nós encontramos em Noemi e encontramos em Ruth, e queira Deus, Ele também possa encontrar em mim e em você. A fé sempre tem a sua recompensa, como lemos em Ruth 2:12. Ao final do livro de Ruth, podemos ver sobre o que aconteceu com Noemi e Ruth por causa da sua fé. Noemi foi consolada e Ruth se tornou parte da genealogia do rei Davi e, consequentemente, do grande rei Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Que o Senhor te abençoe e aumente a sua fé, te ajude a crer, uma fé que agrada ao Senhor.